Pilotar moto não é só ir de um lugar para o outro, é um jeito de viver, uma forma de se expressar e, para muita gente, uma paixão que dura a vida toda. Mas vamos ser reais um segundo. Nem todo mundo em cima de duas rodas mostra habilidade e bom senso. Alguns pilotos pegam manias que não só os deixam mal na fita, como os transformam em palhaços completos. Não tô falando de erros honestos de quem tá começando, todo mundo já passou por isso. É sobre aqueles que já deviam saber melhor, mas insistem em fazer coisas que deixam qualquer piloto experiente com vergonha alheia. O tipo de coisa que faz as cabeças virarem no semáforo, não de admiração, mas de constrangimento. Se você não quer ser esse cara, fica ligado. Vamos quebrar esses hábitos de pilotagem que te deixam como um palhaço total, para você evitar a humilhação e pilotar com alguma dignidade. Começando pelo número 10. Usar equipamentos que te fazem parecer um Power Ranger numa cafeteria. Você investiu uma quantia significativa em couro de corrida completo, sliders nos joelhos e botas que parecem saídas do MotoGP. Excelente escolha se o destino for uma pista de competição. No entanto, se o propósito for apenas uma circulação urbana ou uma parada em um café local, tal vestimenta resulta em exagero perceptível. Existe uma distinção clara entre proteção essencial e excesso que beira a caricatura. Alguns optam por um conjunto integral, como se visassem recordes de volta, apenas para trafegar a 50 km/h em vias congestionadas. Trata-se de um desequilíbrio notório, e isso não se restringe aos condutores de modelos esportivos. Os adeptos de cruisers também incorrem em equívocos, adotando franjas, correntes e jaquetas pesadas reminiscentes de produções cinematográficas do Velho Oeste. Os equipamentos de pilotagem devem priorizar funcionalidade, conforto e adequação ao percurso. Para atividades cotidianas ou tarefas rotineiras, uma jaqueta têxtil, calça reforçada e luvas são suficientes. Em cenários de curvas acentuadas, o conjunto completo é justificável. Porém, se o traje suscita questionamentos sobre uma fuga de uma pista ou de um estúdio de filmagem, convém moderá-lo. Em síntese, o equipamento ideal oferece proteção sem transpor para o âmbito fantasioso. Não é necessário emular Valentino Rossi para realizar compras simples. Agora, número 9. Transportar uma mochila sobrecarregada como se fosse uma valise de viagem. Alguns encaram a motocicleta como veículo de carga, preenchendo a mochila com itens variados, exceto elementos impraticáveis como uma pia. Observa-se tais indivíduos oscilando nas vias, com bolsas volumosas mal fixadas, aparentando iminente desequilíbrio decorrente de decisões inadequadas. O cerne do problema reside na incompatibilidade com a distribuição de peso projetada para motocicletas. Uma mochila leve e compacta é aceitável. Contudo, quando o volume sugere uma expedição prolongada em ambiente silvestre, a experiência torna-se penosa. O peso adicional exerce tração nos ombros, compromete o equilíbrio e desloca-se em cada manobra. Considere o cenário adverso em velocidades elevadas com uma mochila frouxa. Já presenciou alguém quase ejetado devido a alças que se entrelaçam ao vento? Tal ocorrência é desconcertante. Pior ainda, deslocamentos excessivos alteram o centro de gravidade durante curvas, demandando esforço adicional para controlar o veículo. Por essa razão, acessórios específicos para motocicletas existem: saddlebags, tailbags ou tank bags. A coluna vertebral beneficia-se, a postura aprimora-se e evita-se a aparência de iniciante carregando suprimentos semanais nas costas. Caso a mochila seja indispensável, mantenha-a leve, ajustada e com correias torácicas e abdominais. No entanto, se o tamanho evoca um casco de tartaruga, algo está equivocado. Número 8. Conduzir como um aspirante à estrela do rock em um bairro tranquilo. Alguns não resistem a acelerar o motor em toda oportunidade. Semáforo vermelho, momento para roncar. Estacionamento? Notifique todos. Via residencial noturna? Evidentemente, o bairro inteiro deve ouvir. Todos apreciamos um ronco harmonioso de escapamento. Um motor afinado emite um som agradável. Contudo, acioná-lo incessantemente como uma criança hiperativa não é apropriado, é perturbador. Os piores executam rotações sem propósito, em repouso, como se não estivessem em pista ou aquecendo um carburador. Tal conduta o torna ridículo. E aqueles que chegam a postos de combustível ou cafés como celebridades, ninguém se impressiona. O atendente ignora e os demais anseiam por silêncio. O aspecto mais crítico: esses mesmos indivíduos são os primeiros a lamentar a reputação negativa dos motociclistas. Escapamentos ruidosos não preservam vidas, mas asseguram antipatia dos vizinhos. Um condutor autêntico reconhece quando acelerar e quando moderar. Em rodovias abertas e desimpedidas, libere o som.
Porém, em áreas residenciais ou semáforos, contenha o ruído. Ninguém se impressiona, exceto talvez outro replicando o ato. E então, ambos aparentam tolice. Qual o hábito ridículo que você já presenciou na estrada? Compartilhe nos comentários. Aposto que há relatos notáveis. Número 7. Utilizar capacete de tamanho inadequado como se fosse uma declaração de moda. Nada proclama, desconheço o procedimento mais intensamente que um capacete oscilando como um boneco de mola, ou comprimindo o rosto como um torno, ou excessivamente frouxo, elevando-se em velocidades altas, ou apertado demais, selando o crânio a vácuo. Em qualquer configuração, revela ausência de compreensão sobre equipamentos. Alguns adquirem capacetes baseados exclusivamente na estética, selecionando o chamativo por ser atraente, desconsiderando ajuste, certificações ou compatibilidade com o estilo de condução. Pior, recorrem a empréstimos de amigos, 3 tamanhos maiores, presumindo aproximação suficiente. Alerta: não é. Um capacete frouxo falha em proteger durante impactos. Se desprender antes do contato, equivale à ausência de uso. Por outro lado, se excessivamente justo, induz cefaleias, pontos de pressão e ajustes constantes em movimento, desconfortável e perigoso. E aqueles que deixam a correia frouxa, flapando ao vento, não transmite sofisticação, mas iminente perda do capacete no tráfego. Um condutor genuíno dedica tempo a selecionar um capacete que se ajuste apropriadamente, firme, porém confortável, sem pontos de desconforto, e estável o suficiente para não deslocar. Se movimentar ao agitar a cabeça ou permitir mais de 2 dedos sob a correia, constitui um peso de papel dispendioso. Número 6. Desconsiderar o passageiro como se fosse bagagem suplementar. Conduzir sozinho é uma dinâmica. Com o passageiro, assume-se responsabilidade por 2 vidas. Ainda assim, alguns procedem como se o ocupante posterior fosse mero acessório, sem adaptar o estilo de pilotagem. O inadvertido acelera abruptamente, freia intensamente e inclina agressivamente, sem ponderar os efeitos. Costuram o tráfego como em uma corrida solitária, olvidando que o passageiro carece de guidão. Pior, omitem avisos prévios a manobras, deixando o outro aferrando-se como em uma montanha-russa aterrorizante. E aqueles que iniciam o movimento enquanto o passageiro ajusta equipamentos, garante pânico e o torna aparente tolo. Um condutor competente adapta-se, aceleração suave, frenagem gradual, inclinação controlada. Além disso, comunica um simples preparado antes de partir e orientações básicas sobre sincronia com a motocicleta fazem diferença substancial. Se tratar o passageiro como um saco de batatas, não se surpreenda com relutância futura em acompanhá-lo. Conduzir com 2 demanda proficiência, vigilância e sensatez. Atributos que muitos parecem olvidar em casa. Número 5. Partir com o suporte abaixado e tentar acelerar. Nada anuncia erro de iniciante mais estrondosamente que avançar e deter-se bruscamente por olvidar o suporte. Pontos adicionais se a motocicleta tombar no processo. Todos testemunhamos distração, pressa ou ausência de verificação básica. Partir com o suporte abaixado o torna aparente desatento, especialmente se a motocicleta inclina lateralmente antes da percepção. Modelos modernos incorporam interruptores que interrompem o motor se engatado com o suporte abaixado. Nos antigos, a ausência de tal salvaguarda, em curvas à esquerda, converte-se em âncora rodoviária. Cenário favorável. Solavanco violento que quase o ejeta. Pior, escava o asfalto, propelindo-o e induzindo deslizamento como dublê inábil. E aqueles que repetem o erro sistematicamente, corrigindo no último instante sem aprendizado, torna-se traço de personalidade. Um condutor genuíno executa verificação pré-partida, vislumbre rápido, impulso no suporte e prosseguimento. Se incapaz de gerenciar isso, talvez reavalie a adequação às 2 rodas. Número 4. Conduzir com uma mão como em um videoclipe musical. Todos observamos o indivíduo navegando com uma mão no guidão e a outra, suspensa ao vento, posando para registro. Pode considerar sofisticado ou relaxado, mas aparenta ausência de noção. Evidentemente, condutores experientes removem a mão momentaneamente, ajustar luva, alongar ou acenar. Normativo. Contudo, distingue-se de conduzir como em um sofá. Alguns apoiam o braço na perna como assistindo televisão, ou projetam-no sobre o tanque como abraçando a motocicleta. E aqueles que prosseguem sem mãos por trechos prolongados pode parecer casual, mas constitui estatística de acidente iminente.
Uma mão reduz a capacidade reativa, irregularidade súbita, veículo cortando, rajada de vento, perde metade do controle, se libera ambas na rodovia. Congratulações, palhaço oficial. Motocicletas destinam-se à condução, não a suportes de braços. Mantenha ambas no guidão. Aparência sofisticada é irrelevante se resultar em remoção do pavimento. Número 3. Olvidar indicadores de direção ou empregá-los como reflexão tardia. Motocicletas incorporam indicadores por motivo, mas alguns os consideram ornamentais. Incluem-se os que jamais utilizam, os que ativam tardiamente e os que mantêm piscando por quilômetros, como em procissão. Iniciando pelos que não sinalizam, presumem telepatia alheia, alteram faixas, viram, integram-se sem ativação, como se veículos soubessem magicamente. Tolice e perigoso, sem alerta, ausência de reação, resultando em colisão com paralama. Em seguida, os que aguardam o instante final, acelerando na rodovia, freiam bruscamente e ativam no meio da virada. Agora em forma? Tardio. O propósito é advertir previamente, não concomitantemente. Por fim, os que ativam, mas não desativam, alteram, endireitam e prosseguem piscando. Ninguém decifra se virarão novamente ou olvidaram. Nada o torna iniciante mais que sinalização eterna. Condutores competentes comunicam. Intenções explícitas, utilizam indicadores corretamente e desativam. Número 2. Tratar a motocicleta como poltrona de jardim em toda parada. Observa-se. Detém, plantam ambos os pés no solo e permanecem, pernas estendidas como aguardando atendimento. Como se olvidassem a motocicleta e imaginassem uma poltrona. Compreensível. Por vezes, necessário respirar no tráfego ou sinal prolongado. Contudo, converter toda a parada em sessão de alongamento, aparente ausência de controle. Condutor proficiente não espalha pernas como arejando vestimenta. Mantém equilíbrio, preparado para movimento. Piores, removem mãos do guidão e reclinam como em praia. Ridículo e perigoso, condutor distraído posterior pode errar e, se surpreendido, reação comprometida. E aqueles que arrastam pés por meio quarteirão antes de elevar, conduzindo motocicleta ou veículo dos Flintstones. ênfase no equilíbrio. Se incapaz de partida suave e elevação rápida dos pés, pratique velocidades baixas. Condutor genuíno controla sempre, inclusive parado, para aparentar proficiência, postura apropriada, preparado para prosseguir, e pela apreciação da velocidade, evite postura de espera por serviço. Finalmente, número 1. Conduzir como em videogame. Alguns encaram a via como pista pessoal ou produção cinematográfica de acrobacias. Costuram tráfego em alta velocidade, aproximam-se excessivamente como possuindo vidas extras e alteram faixas no último instante, desviando como em arcade. Não apenas imprudente, constrangedor. Condutores autênticos não necessitam provar superioridade. Se zigue-zagueia em velocidades triplas para exibição, não impressiona. Apenas demonstra desconhecimento de física, uma decisão equivocada, e converte-se em ornamento de capô. E aqueles que competem com outra motocicleta no sinal? Nem todo condutor busca confronto. A maioria revira olhos sob a viseira. Deseja agressividade? Leve a pista. Na via pública, conduza inteligentemente. Exibicionismo no tráfego concede passagem unidirecional ao hospital ou ferro velho. Todos cometemos equívocos, mas se pratica metade disso, contemple o reflexo. Conduzir motocicleta transcende A a B. Envolve proficiência, respeito e compreensão do procedimento. Qual o hábito mais absurdo que você presenciou na estrada? Registre nos comentários. Garanto relatos dignos. Aprecie se assimilou ou divertiu-se. Inscreva-se para mais orientações práticas de pilotagem. E sempre, conduza inteligentemente, com segurança e mantendo o lado borrachado no solo.